Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o que é ser bem-aventurado, as bem-aventuranças. Vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 3 ao 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A maioria dos cristãos já leu, ou pelo menos já ouviu, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças do Sermão do Monte. As bem-aventuranças dão início ao Sermão do Monte. E como se Jesus estivesse utilizando uma introdução das bem-aventuranças para falar tudo no Sermão do Monte aos seus discípulos. A simplicidade das palavras de Jesus e a profundidade dos valores do que ele diz tem atraído novas gerações de cristãos e outras pessoas que não são cristãos, mas que leem essa parte e se interessam por isso. Quanto mais exploramos suas implicações, mais fica para ser explorados. As riquezas são insondáveis. Antes de entrarmos no ponto do que é bem-aventurança, ou bem-aventurados, há 4 pontos importantes que eu quero colocar aqui para vocês. O primeiro é, as bem-aventuranças descrevem o caráter de cada cristão. Não existe 8 tipos de cristãos distintos. Alguns são mansos, outros são misericordiosos e outros são perseguidos. Não. São 8 partes do mesmo cristão, 8 qualidades do mesmo cristão. Então, são 8 coisas que fazem parte de nós, que fazem parte de você. Nós, ao mesmo tempo que somos misericordiosos, precisamos ser mansos, humildes de espírito, limpos de coração. Temos que ter fome, sermos chorões, mas temos que entender, é a mesma parte do mesmo cristão. Porque às vezes nós temos a ideia de que, não, eu sou manso, não, eu sou misericordioso. Mas não, é a parte que faz parte de todos os cristãos. Por quê? Porque é importante nós entendermos isso, porque a palavra de Deus ela é clara. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos, nós somos o povo de Deus. As bem-aventuranças são e precisam ser manifestas por todos os eleitos de Deus. Especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada um de nós precisamos ser. Todo discípulo de Cristo precisa ter em seu caráter o bem-aventurado, pois cada uma dessas bem-aventuranças precisa ser por você e por mim desenvolvida através de uma vida de rendição e de intimidade com Deus. Como disse antes, se não possuímos cada uma delas, não possuímos nenhuma. E se não possuímos, precisamos cobiçá-las com todo o empenho, pois o Espírito Santo forja em cada um de nós cada uma delas. Se somos cidadãos dos céus, é necessário sermos também bem-aventurados. Não podemos fugir da nossa responsabilidade de nos rendermos
a Deus e aprender do Espírito Santo tudo aquilo que é necessário para sermos bem-aventurados e darmos o testemunho de sermos cristãos. A terceira bem-aventurança não fala meramente sobre bênçãos materiais. Muitos fazem uma confusão verbal sobre o texto de Mateus e o texto que está no Evangelho segundo Lucas. Lucas diz, bem-aventurados vós, os pobres, enquanto Mateus declara, bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas temos, bem-aventurados vós, os que tendes fome. E em Mateus, ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso gera uma confusão. Por causa dessas diferenças, alguns estudiosos dizem que Mateus espiritualizou a fala de Jesus. E que Jesus estava se referindo aos pobres mesmos e famintos. Ou seja, Jesus estava prometendo abrigo e alimento para os pobres e famintos. E que originalmente Jesus prometia bênçãos materiais no Sermão do Monte. Não. Essa interpretação é impossível, a não ser que estejamos prontos a crer que Jesus está se contradizendo, ou que os evangelistas querem que Jesus, escreve como se Jesus estivesse mesmo se contradizendo. Não, isso não é verdade. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, ele é tentado pelo diabo. E o diabo, em uma tentativa frustrada de desviar Jesus do seu objetivo, diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus recusa a ideia de transformar pedras em pães e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dando-nos a ideia de que o nosso verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Outra parte importante também está em João, no capítulo 6. Nos é relatado que Jesus, após alimentar 5.000 homens, o povo, vendo a maravilha do que ele tinha feito, ou seja, na multiplicação dos pães e dos peixes, tinha o intuito de tomá-lo e proclamá-lo rei. Ao perceber que o povo estava com esse intuito, Jesus se retira sozinho para o monte. E quando Jesus está para ser crucificado, ele é levado pela segunda vez perante Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Isto é, Jesus tinha uma origem diferente e, portanto, o caráter dele também era diferente. Entendam, não estou aqui dizendo que Jesus ficasse indiferente à pobreza, à fome física. Ao contrário, ele sentia compaixão pelos necessitados e alimentava os famintos. E disse aos seus discípulos para fazerem o mesmo. Mas, bênção do seu reino não era, em primeiro lugar, uma vantagem econômica. Não podemos pensar assim. Jesus ama os pobres e oprimidos. Muitos entrarão no reino dos céus. Pobreza não é uma qualidade para se entrar no reino de Deus. E nem a riqueza um impedimento para o mesmo. Assim cremos. No nome santo de Jesus, isso nos torna salvos. Jesus disse que o bem-aventurado é alguém que é feliz. E aqui vai um segredo da felicidade dita pelo próprio Jesus. É firmar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. O que é ser bem-aventurado? Todas as qualidades descritas por Jesus é elogiada por Ele. E cada pessoa que a possui é declarada bem-aventurada. A palavra grega, makarios, significa feliz. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra bem-aventurados no lugar dela é colocada a palavra felizes.
vários comentaristas bíblicos dizem que as palavras de Jesus no Sermão do Monte é a receita para a felicidade humana. Eu não discordo. Creio que é mesmo. Quer ser feliz? Viva na prática dos ensinamentos de Jesus e observe e busque com todo o empenho o temor do Senhor, pois é o princípio de toda a sabedoria. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.